Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema da nossa aula vai ser o circo. Espero que vocês tenham frequentado bastante, era um lugar que eu adorava ir quando eu era criança, sempre gostei muito. E agora, de uns tempos para cá, a educação física não é um tema oficial da educação física, como eu comentei com você, não é um tema clássico, como eu comentei com vocês na primeira semana de aula desse semestre, mas é bem bacana, dá pra gente trabalhar bastante coisa, bem interessante. Então eu vou dar um contexto, passar um breve contexto histórico para vocês de interessante a gente conhecer a história, várias coisas eu não conhecia, não sabia como tinha chegado ao Brasil, ou onde tinha surgido. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, já se encontrou vestígios da história do circo há mais de 4.000 anos já, né? Em civilizações antigas, a China, a Grécia, o Egito e a Índia, tá bom? Deixa eu passar aqui, eu coloquei quadros, tá vendo? De pintores com os circos de antigamente. O circo que a gente conhece hoje, de picadeiro, de vários espetáculos, foi criado no Império Romano. Lá a gente tinha jogos atléticos de luta, de pugilato, que seria o pai do pugilismo, que é o boxe, né? Que era uma atividade que o punho era coberto com uma luva de couro, reforçada com metal ou tiras rígidas ou saliências pontiagudas. As lutas, né, que se fazia antigamente. E no Império Romano nós tínhamos aqui, ó, o Circo Maximus, que era uma arena de circo. Ela foi construída no século IV a.C., perdão. Tinha capacidade para 150 mil pessoas. E lá aconteciam corridas de carruagem, lutas de gladiadores, pessoas exibindo talentos incomuns, como, por exemplo, contorcionismo, como várias outras coisas. E também domação de animais ferozes, né? Porém, esses circos máximos pegou fogo no incêndio um pouquinho antes do nascimento de Cristo, em 40 antes de Cristo, e se construiu o Coliseu no lugar, que aqui a gente tem a foto do Coliseu, né? Lá em Roma, na Itália. Então foi aqui a origem do circo moderno, né? Já mais perto dos moldes com que a gente tem hoje. Aí já pulando bastante na história, a gente chega no ano de 1768, perdão. Deixa eu só passar a imagem próxima aqui, olha. A gente tem um cavaleiro inglês da Inglaterra chamado Philip Astley. Ele criou o Anfiteatro Real das Artes, que seria esse anfiteatro aqui, onde aconteciam shows equestres, sempre o cavalo presente, e exibições de malabarismo e palhaçaria. Seriam os bobos da corte fazendo graça, imitando o rei, as pessoas da corte e assim por diante, né? Então essa daqui, ó, vocês já podem ver que a gente já é um círculo, muitas pessoas assistindo, show acontecendo. Pena que a imagem, eu não consegui uma imagem muito boa pela internet, mas é assim que foi criado, tá bom? Bom, daí por diante o circo vai chegar ao Brasil, né, no século XIX. Ele vem das comunidades ciganas que vieram fugidas da Europa na época das guerras. E essas pessoas moravam em guetos, em favelas, né, e mostravam suas habilidades circenses nesses lugares, né, como o ilusionismo, como a domação de cavalos, como os palhaços, já diferente do... Aí começa a gente ver a diferença dos palhaços europeus e brasileiros, que aqui os palhaços são mais engraçados, mais falantes. Os da Europa já são mais quietos, com menos expressão, faz mais mímica, uma maquiagem não muito pesada. E assim a gente vai vendo algumas diferenças, né? E isso vai se
com os anos, não muitos anos depois, vai se fazendo muito sucesso e é um fenômeno cultural, econômico no país, no Brasil, com muitos circos fixos, não eram itinerantes antigamente, isso já era uma coisa que eu não sabia. Aqui a gente pode ver essas fotos, né? Trupe circense no ano de 1923, em Santa Catarina, muito interessante. Na década de 70, vamos só voltar aqui. Na década de 70, uma última coisa para falar. Foram criadas diversas companhias na França, na Austrália e na Inglaterra. E no Canadá, em 1984, que é um marco bem importante, é a criação do Cirque du Soleil, que é um dos circos mais famosos do mundo. Que a gente teve. Eles quase faliram com essa pandemia. Não sei se vocês conhecem, se vocês acompanharam. Entraram com recuperação judicial para tentar não falir. E eles abrigam ex-atletas de circo, né, que faziam parte de circo e depois não fazem mais. Aqui, ó. Então a gente tem uma foto do Cirque du Soleil e aqui o Circo Stankovic, que é o circo mais antigo do Brasil, pelas minhas pesquisas. O Pedro Stankovic chegou no Brasil em 1856. Ele era romeno, ele perdeu o circo dele lá, ele veio fugido para o Brasil e a família dele continuou com o circo aqui. Então é o circo mais antigo. Existe desde 1843 lá na Romênia e veio para o Brasil, e desde então a família continua com o circo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem no circo. Vamos só relembrar. A gente tem o contorcionismo, que é algo que você precisa de habilidade, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer essas lindas poses. Muitas vezes é inato, isso daí a criança vai fazendo desde pequenininha, já tem uma habilidade maior. Dificilmente um adolescente vai conseguir chegar nesse nível, né? Isso daqui tem que ser um treinamento desde criança. A gente tem o mágico ou ilusionista, que principalmente o ilusionista, né? Quanto mais perto ele faz, o seu número melhor para as pessoas, né? Pelas minhas pesquisas, a primeira descrição de ilusionista já data de 1700 a.C. no Egito, e davam a ideia de algo sobrenatural que desafia e que também desafia as leis da física, né? Eles fazem aquelas coisas mirabolantes e a gente fica, o que está acontecendo? Será que tá sendo algo sobrenatural, né? Mas a gente sabe que não. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, eu acho que vocês eram crianças ou nem... Não me lembro, eu lembro que eu era adolescente. No Fantástico tinha o Mr. M, que era um mágico e que contava pra gente, fez um seriado, né, contando quais eram, como se faziam as mágicas e os ilusionismos, né, por exemplo, de serrar a pessoa ao meio, tinha várias coisas, né, tanto que ele recebeu várias ameaças de morte na época, eu nem sei, se vocês não viram, dá uma procuradinha no YouTube que vocês vão encontrar, é bem interessante, viu, pessoal? Foi uma época bem legal, você falava, nossa, que coisa besta, é bem interessante. Bom, palhaço, coloquei essa foto do Patati Patatá, porque eu tenho... Não é por causa da minha filha que é pequena não, gente, mas eu sei que tem gente com medo de palhaço, por isso eu espero que que não tenha ninguém com medo de palhaço aí, mas que se tiver pelo menos um desenho é mais tranquilo, né? Mais rapidamente, os palhaços eram ligados à corte, né? Como eu comentei anteriormente, eles imitavam o rei. Hoje em dia é um show de improviso, eles usam procedimentos técnicos, criativos, de maquiagem, de mímica, de expressão corporal mesmo, né? E cada palhaço é único, cada palhaço tem um nome, cada palhaço tem sua maquiagem, cada palhaço tem seu figurino. E eles fazem, né, muito improviso. A gente tem o trapézio, esse é um dos que eu mais gosto particularmente, né, que são
exibições aéreas, né, de exercícios aéreos, eu acho super legal. Tem uma parte, uma tela, né, para proteger os artistas. Uma curiosidade bem interessante sobre o trapézio, acredita-se que ele foi criado por marinheiros que tinham muita habilidade com corda, porque os nós que os trapezistas usam para montar o trapézio é muito parecido com os nós que os marinheiros, nós de marinheiro, né? Então se acredita que tem a relação uma coisa com a outra, né? E também influenciou a ginástica artística na barra fixa, são aquelas duas barras, uma mais baixa e uma mais alta, né? Bem interessante. Também a gente tem o tecido acrobático, que é uma das coisas mais novas que entraram no circo, algo do século XX já, da década de 20, de 30, já se sabia de algumas artistas que realizavam movimentos com as cortinas de cabaré. Então foi daí que são os primeiros registros, né? Algo bem novo. E também se acredita que se derivou das cordas do trapézio. É uma evolução dos artistas quando subiam ao trapézio também fazer alguns movimentos apenas com a corda. Depois eles foram descobrindo materiais melhores e hoje se usa o tecido. Super legal. Vamos lá, que estamos quase acabando. Malabarismo. Talvez esse é um dos mais antigos. Esse é quase de 2000 a.C. Tem várias imagens gravadas em pedras, né? Eu não consegui nenhuma imagem para mostrar para vocês, mas já é uma coisa bem antiga. Em diferentes culturas, pessoas relacionadas a rituais religiosos usavam malabarismo, por exemplo, para convencer as pessoas do seu poder sobrenatural. Olha que loucura, né? Depois de uma época sumiu, não se ouviu mais falar de malabaristas, até os anos 80 passados, de 1980, retornou a ideia do malabarismo como espetáculo, mas também como algo educativo, criativo, recreativo. E é um negócio interessante, você pode usar vários materiais, né? Eu separei alguns para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a bolinha, a clave, as argolas, e esse é o diabolô, não sei se vocês conhecem. Aqui não dá muito bem para ver na foto. Aqui tem uma cordinha que passa e você pode movimentar, jogar ele para cima, para baixo, rodar. É super legal. Era uma das coisas que eu pretendia fazer na escola com vocês, mas infelizmente a pandemia veio pra gente adiar nossos planos. E também a gente tem as acrobacias, não podemos deixar de falar delas. Claro que essa daqui é em nível internacional e profissional, né, do Cirque du Soleil. As acrobacias chegam pro Brasil pelo circo mesmo, né, vindo lá da Europa. Há relatos que tinha técnicas de acrobacias já na Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro na década de 40. E é uma atividade altamente coletiva e cooperativa, porque uma pessoa, como vocês podem ver da base, a pessoa de cima depende de quem está na base, né? Então é um cooperativismo e uma confiança mútua, né? As pessoas precisam confiar bastante uma na outra. Aqui algo mais simples, claro, que a gente pode adaptar para a nossa realidade, né? Pessoal, vamos falar rapidinho da nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre o circo, me avisem. Foi uma aula bem rápida. Óbvio que faltaram muitas coisas que tem no circo. Eu peguei coisas mais relacionadas à educação, apesar do palhaço não ser, mas coisas mais relacionadas à educação física, e poderíamos trabalhar na educação física. O circo não é da educação física, é uma arte, né? É a arte circense. A gente traz... pega emprestado um pouquinho para a educação física, tá? Vamos lá, é o seguinte, vocês vão ter que fazer um vídeo para mim contendo 2 dessas atividades circenses. Uma delas vocês vão ter que construir o material. Então eu coloquei aqui 2 sugestões para vocês. Vocês podem, de construção, fazer o diabolô ou o malabares. O diabolô, o diabolô eu vou colocar um vídeo junto com aqueles materiais extras, eu vou colocar um vídeo de como fazer o diabolô.
Malabares vocês podem fazer com meia, uma bola de meia, bola de tênis, vocês podem fazer com um pedacinho de pau, de qualquer coisa, gente. Vocês viram lá, tem o arco, tem a clave, vocês podem fazer de diversos jeitos. Então eu gostaria de, se possível, vocês filmarem vocês montando o material de vocês e praticando. Claro que no começo não vai sair, é normal, gente, vão tentando, cada vez vai ficando melhor. O Diabolô eu vou colocar, então, um vídeo de como faz e um vídeo dos movimentos básicos, que esse já é um pouquinho mais complicado que o Malabares, né? O Malabares, tenta fazer com 2 bolinhas, depois tenta fazer com 3 bolinhas. No YouTube tem vários vídeos explicando, tá bom? E também vocês podem fazer acrobacias desse último slide que eu passei, com os familiares de vocês, com os irmãos. Não tem como ser, é uma modalidade coletiva, né? Então não tem como ser sozinho. Então, se possível, chama o pessoal aí da casa de vocês vão ter 15 dias para fazer. E assistam. Assistam não. Eu tô pensando já na próxima, o que eu precisava falar para vocês. Pratiquem e que o pessoal participe. O que eu ia falar de assistir é o seguinte. Eu vou deixar também uma matéria falando sobre o circo e um documentário no YouTube falando sobre circo também, do estado de São Paulo, bem interessante, falando da atualidade do circo, né? Se vocês quiserem, dá uma assistidinha, é um vídeo de meia hora, vocês podem assistir até ao minuto 23, mais ou menos. Depois é só a divulgação de um filme que fala sobre o circo, né? Não tem necessidade de assistir tudo, é bem interessante. Fala da família Stankovic, fala de outras famílias, que também o circo é algo bem familiar, né? Vem de gerações após gerações. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido legal para vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.